Colocou um ponto, né, da questão do preço dos alimentos, sem dinheiro do bolso, o que, que isso faz, né, com que as pessoas se endividem mais, né, porque para você conseguir sobreviver nesse cenário e que o dinheiro não chega no dia seguinte, não é nem no final do mês, né, caiu na conta e sumiu, você se endivida ou você corre para outros caminhos mais dramáticos, que é tentar a sorte num jogo, por exemplo, nessas bets, nesses jogos online, né? Então, muita gente ali, na esperança de ganhar algum dinheiro, acaba se endividando ainda mais. Então, a gente tem uma questão dramática aí no Brasil, que pega todo mundo, e outros pontos também que eu queria trazer também, Bruno, que é a questão que acho que você já trouxe em algum momento, da quantidade de brasileiros que hoje são microempresários, né? Que acho que você colocou um dado que acho que quase metade da população brasileira tem ali uma empresinha para tentar, de alguma forma, ganhar o seu dinheiro. Se você não paga o seu imposto de um ano para o outro, você, por algum motivo, e vamos falar aqui das pessoas honestas que não conseguiram pagar, não foi a malandragem, né? Por algum motivo, você é retirado, né, dessa faixa de imposto menor. E aí você já está endividado, porque você não conseguiu pagar os seus impostos, e você perde essa condição especial de regime tributário. E aí você joga aí uma camada enorme da população, e eu tenho visto notícias nos estados mostrando a quantidade de gente, né, que foi retirada desse regime especial porque não conseguiu pagar os impostos de um ano para o outro. Aí você cria mais uma situação que eu não vejo o governo comentar, mas que é uma situação que atinge muita gente, né, Bruno? Até conversando esses dias com o deputado Luciano Bivar, que agora foi para o MDB, lá de Pernambuco, e ele disse que vai propor um refis, né, inclusive para essa faixa, para esse grupo de pessoas conseguir retomar, né, a sua atividade ali como microempreendedor, e também para uma outra questão ali, que é a questão dos patrões ali de empregados domésticos, que é o e-social, que também tem muito endividamento ali, muita gente não conseguindo honrar com esses impostos aí, com essas taxas, porque não tem sobrado dinheiro, né? Essa questão do Brasil hoje ser um país de micro e pequenos empreendedores está completamente fora do radar do governo, né, Bruno? Completamente, Andresa. E daí, voltando um pouquinho lá para a nossa o primeiro ponto de provocação que você trouxe aqui para a gente falar sobre a questão da democracia, do discurso da democracia, né? Quando a gente começa a falar de democracia, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, as pessoas, todas elas, quando você pergunta, claro, defendem o regime democrático e etc. A grande maioria delas, pelo menos, né? Mas eu ouso a te dizer, Andresa, e aos nossos telespectadores, que muita gente trocaria uma condição de viver num regime democrático por ter uma qualidade de vida boa. E você percebe isso nas classes mais baixas da sociedade, que não entendem o que é democracia, principalmente quando se tem uma visão de Brasil, de um Brasil da impunidade. E quando você fala em impunidade, a gente está falando sobre tudo da impunidade, sobre castas que são privilegiadas nesse país e que não deixam de maneira alguma essas pessoas que estão lá embaixo da classe social, da pirâmide social brasileira, terem algum tipo de sucesso. Então você olha para a justiça brasileira involucrada em grandes esquemas de corrupção, como esse agora apontado pelo caso Master, e as pessoas falam: que democracia, ou que justiça, ou que Estado de Direito que é esse, que quem julga todos os grandes trâmites do país está envolvido em casos de corrupção. Então você já parte de um pressuposto que as pessoas já não acreditam muito no nosso regime de governo. E as pessoas daí, soma-se a isso essa condição econômica vulnerável, com tanta dificuldade, com um endividamento altíssimo, e daí você traz um dado do Serasa recente, que 50% da população adulta brasileira está endividada, né? 50% é muita coisa. Isso que o Serasa pega, né? Daí você parte para essa questão da informalidade no país, que uma grande
quantidade de brasileiros hoje busca, inclusive, fugir da CLT, porque percebe que vou ter que ficar pagando imposto aqui e é melhor, às vezes, eu me virar com os bicos ou com os chamados freelancers, né? Que aqui no Brasil até essa expressão foi absorvida pelas camadas mais baixas da população, que fala, eu sou freelancer, eu sou freelancer. Ou seja, eu faço um bico, eu me arrisco, eu tento fazer alguma coisa para complementar minha renda ou para pelo menos eu ter alguma coisa aqui que me dê inclusive uma ideia de tempo livre. A gente está num mundo em que as pessoas também querem ter lazer, ninguém quer viver unicamente trabalhando, as pessoas também querem buscar um pouco mais de qualidade de vida. A gente é bombardeado o dia inteiro por propagandas dizendo que a gente precisa ter qualidade de vida, que a gente precisa aproveitar os nossos momentos, que a vida não é só trabalhar, que a vida não é só problema. E isso chega para todo mundo. E as pessoas querem ter esse tipo de lazer. Só que daí é o problema, né? Além de tudo isso que a gente está falando, além de todos esses problemas que a gente tem apontado, a gente vive num país absolutamente caótico do ponto de vista da segurança pública. E daí as pessoas que querem ter lazer têm medo de ter lazer. O sujeito não quer sair à noite quando ele está em casa, ou não sai porque não tem dinheiro, ou não sai porque tem medo de sair. As pessoas têm medo de ir num parque no domingo, de fazer um piquenique porque ficam receosas de que podem ser em algum momento assaltadas. Né? A gente vive um grande caos no país. É um caos absoluto. Essa é a palavra que eu mais tenho ouvido em todas as pesquisas qualitativas que eu faço. As pessoas acham que o Brasil está um caos. Isso é culpa do Lula? Não, não é só dele. É muito tempo já que a gente vem percorrendo esse caminho do caos. Mas o fato é, as pessoas depositaram no Lula uma esperança de que a vida pudesse melhorar. Principalmente esse eleitor mais pobre de classe D. E a vida não está melhorando. Esse é o drama. E não adianta, enquanto o governo e o Lula não entenderem e não absorverem isso, e talvez até mostrarem para a população, olha, o caminho, eu sei que não está bom, mas talvez o caminho para ficar bom ainda é comigo, porque do outro lado está alguma coisa que seja pior, e trabalhar isso do ponto de vista da comunicação, se não assumir isso, vai ter muita dificuldade de ganhar essa eleição. O Flávio hoje surge como favorito nessa disputa.